Olá pessoal, me chamo Bruno Santiago e o Leituras Pretas de hoje vai trazer Angela Davis com o livro Estarão as Prisões Obsoletas. Esse livro é muito importante para a gente pensar o complexo industrial prisional na nossa contemporaneidade. Mas o que eu acho mais importante, pensar esse complexo industrial atualmente como uma reminiscência da escravidão. Pensar as prisões como uma reminiscência das plantations. Então, assim, Davis ela faz um trabalho historiográfico maravilhoso ao analisar como é que essas prisões se solidificam. E para isso ela vai pensar instituições. Ela vai dizer assim, hoje em dia é muito difícil a gente pensar na abolição das prisões. Mas a gente não analisa muitas vezes que a prisão ela é mais uma instituição que tem um ideal de encarceramento, de tortura, de pena, mas que tem um público-alvo, que são as pessoas negras. E Davis vai pensar o que era a punição antes do desenvolvimento das prisões, a punição física, como esse pensamento vai mudando, como essas prisões vão se solidificando e como após a abolição os prisioneiros se tornam majoritariamente negros. Isso é um ponto importantíssimo. Ela vai trazer dados sobre população carcerária antes da abolição e depois. E como essas prisões se modernizam após a abolição. Então, aqui, alguns pontos interessantes a pensar. A escravidão era uma instituição, o apartheid era uma instituição, os linchamentos eram instituições e a segregação era instituição. Então, dentro disso, a prisão é mais uma. E da mesma forma que a gente não imaginava, obviamente a sociedade do seu tempo, em abolir essas formas de repressão, a gente tende a não pensar também a abolição das prisões. E por que pensar isso? Se vê que foi desenvolvida maneiras para se encarcerar jovens negros. Ela vai falar sobre a guerra às drogas, como se intensifica. Ela também vai falar do trabalho prisional, como coisas como vadiagem se torna crime, encarcera pessoas negras. E recentemente eu vi um caso de um rapaz que ele estava preso nos Estados Unidos porque ele furtou $50. Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso. E ele pegou uma pena perpétua. Então, pensar esse complexo. Mas, para além disso, ela vai pensar como essas prisões elas cresceram nos Estados Unidos e como os corpos femininos são o alvo. E ela vai traçar uma temporalidade que o encarceramento feminino aumentou em 73%. Isso é muito importante para a gente pensar o Brasil. Quando a gente vai pensar a guerra às drogas no Brasil, que infelizmente foi sancionada uma lei num período de um governo de esquerda, e como esse encarceramento de mulheres negras aumenta no Brasil. Então eu acho sempre que Angela Davis dá pra gente pensar muito o Brasil. E ela vai fazer um recorte de gênero quando analisa prisão, que é o capítulo 4, que é o gênero como o gênero estrutura o sistema prisional. E ela vai falar dos abusos, e ela vai falar do estupro. O estupro é uma forma de relação de poder desde o período da escravidão. A gente tende a, muitas vezes, cair num discurso superficial, que o estupro era o prazer do Senhor, e a gente pensa isso como prazer físico. Mas desde Mulheres, Raça e Classe, que ela analisa esse estupro como uma relação de poder, de colocar os corpos em seus devidos lugares, e que contribui até hoje para a violação dos corpos das mulheres negras. E ela vai trazer isso por agentes nas revistas, nas celas, e ela vai dizer que o Estado condena um agente que estupra comprovadamente. Quando se consegue fazer isso, mas incentiva esse tipo de prática através de estereótipos. E é aí que a gente chega na importância da construção imagética das prisões. A gente tende a pensar a prisão como uma coisa distante de nós, distante da nossa realidade. A gente tende a não pensar as mulheres que vivem nas prisões, o que é que essas mulheres fizeram para estar ali, o que é que elas sentem, o que é que elas passam, que tipo de feminismo abraça as prisioneiras. Então, isso é um ponto importante. Essa construção imagética que essa prisão joga os resíduos
da sociedade, o lixo do capitalismo. Então, é pensar como Ângela vai trabalhar classe, raça e gênero, e a prisão como esse espaço, como ela usa a expressão de jogar os detritos do capitalismo. E é pesadíssimo. Então, o quinto capítulo é o complexo industrial prisional, que ela vai trazer como essa galera enriqueceu com as prisões, como essas indústrias cresceram com esse sistema de aprisionamento. E ela vai falar de fábricas de cookies, sabão, que ganharam uma grana, tanto prestando serviço para empresas privadas e públicas, instituições privadas e públicas, no caso das prisões. Confundi um pouquinho. Mas isso. Então, assim, é um livro que vale muito a pena vocês lerem. Faz a gente refletir muito do nosso distanciamento, de como o feminismo pensa as mulheres, no capítulo 4, né? E uma dica para complementar esse pensamento do feminismo é Na Liberdade é uma Luta Constante, e ela traz um artigo chamado Feminismo Abolicionista, que vai dizer assim, como um feminismo deve pensar essas prisões. Dever no sentido de, tipo, saber que ali tá aquelas mulheres e que a gente tem que pensar essa instituição e não naturalizá-la. E isso é bastante importante quando ela diz pra gente não naturalizar as prisões. Isso não é uma coisa natural. O ser humano não nasceu dentro de uma prisão. Isso é uma construção. E que essa construção está atingindo corpos. E ela diz assim, é muito comum quando a gente tem algum debate de feminismo abolicionista, no sentido das prisões, alguém perguntar, mas e aí? O que é que vai vir no lugar da prisão? E não é isso. É uma mudança estrutural. É uma mudança sistêmica que tem que mudar desde as bases educacionais, igualdade de classe, para a gente poder pensar a abolição das prisões no sentido que possa funcionar, e não uma nova instituição que vai continuar agredindo essa sociedade que é marginalizada. Então é isso, gente. A indicação de hoje é esse livro maravilhoso. Também tem o Democracia da Abolição, que dialoga, e a autobiografia. Então, para quem se interessar pelo tema, no Brasil a gente tem o que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que é maravilhoso. A dissertação da Carla Cotirene, que trabalha a condição das mulheres presas no estado da Bahia. Então a gente tem muita coisa para aprender ainda sobre esse tema, ler e também debater. Então, enfim, a dica de hoje, e até a próxima.